Em um piscar de olhos, braços longos de captura equipados com manoplas afiadas como agulhas desferem golpes mortais. Mas o louva-a-Deus está prestes a medir força com outra criatura durona. A aranha caçadora. É do tipo que ataca e foge. Ela possui 8 olhos distribuídos em 2 fileiras de 4. Mas esta lutadora de rua caça menos pela visão e mais pelos ínfimos e reveladores deslocamentos de ar. Suas patas são cobertas de pelos muito sensíveis a vibrações. O pequeno movimento da mariposa é como o gongo para o primeiro assalto. Infelizmente para a mariposa, a aranha caçadora tem a cara de uma grande lutadora. Ela tem quelíceras grandes e fortes que conseguem segurar a presa, perfurar exoesqueletos fortes e partir a vítima em pedaços. A aranha caçadora tem ferrões enormes e veneno potente. O louva-a-Deus possui espinhos perigosos e destroça os oponentes com mandíbulas afiadas. Quem vai sobreviver a esta luta? Os dois se encaram. Um olhar de monstros. O louva-a-Deus ataca primeiro, avançando ousadamente pela folha. Isso é comprometimento de verdade. Mas se é valentia ou estupidez... Com a guarda montada, o louva-a-Deus é movido por uma combinação de golpes rápidos. A luta continua. E de repente o louva-a-Deus arrisca um golpe frontal. Em termos de tática, não houve muita inspiração. O louva-a-Deus se viu caído de costas e preso em um abraço mortífero. Sem árbitro para soar o gongo, os ferrões da aranha perfuram como adagas o tórax do louva-a-Deus. O louva-a-Deus se recusa a jogar a toalha, mordendo e agarrando os pedipalpos da oponente com seu braço espinhoso. A aranha vai ter sérios problemas se ele conseguir arrancar seus pedipalpos. Então ela injeta veneno o mais rápido possível. Esse esforço final pode ser uma bela exibição de coragem diante da morte certa, mas acho que já é tarde demais. Este ex-campeão não vai sair da lona. Ele está caído para sempre. 9. Besouro Tigre versus Grilo Estridente. Em 9º lugar nesta contagem regressiva, quando um besouro tigre enfrentar um grilo estridente, o final vai ser violento. O besouro tigre corre atrás da presa e a corta em pedaços. Besouros tigres são assustadores. Mandíbulas enormes, muito grandes mesmo, uns 10% do tamanho de seu corpo. Além de ser o inseto mais rápido do mundo, ele corre a quase 5 km por hora. O equivalente humano seria quase 50 km por hora. Eles são mais rápidos do que os fotorreceptores em seus olhos são capazes de processar. Mas para caçar, ele precisa ver. Então ele para constantemente. Eles param, observam, procuram o que estão perseguindo e encontram de novo e partem atrás. Parecem hiperativos. Mas este maníaco não é o único caçador no deserto. A fêmea do grilo estridente também é veloz e feroz. E assim como o besouro, ela tem um apetite voraz.
O grilo estridente é um dos insetos predatórios mais ativos da área. Ataca qualquer outro invertebrado que encontra. Mas contra o besouro tigre, estas mandíbulas serão suficientes? Os dois brutos e velozes moram lado a lado. E quando se encontram, os demônios ficam à solta. Quem vai sobreviver à batalha? Essa é uma que não tem favorito. Ambos apresentam muito perigo para o outro. Meu voto vai para o besouro tigre, simplesmente porque ele é rápido e tem presas muito fortes. O besouro tigre tem velocidade e mandíbulas que esmagam e fatiam. O grilo estridente também é rápido e reage com partes bucais intimidadoras. Qual agressor vai terminar inteiro? O besouro tigre viu o grilo. Ele ataca, cravando suas mandíbulas. O grilo tenta escapar. Depois, o grilo contra-ataca com uma mordida. O besouro recua, mas não desiste da briga. Ele ataca de volta e segura a traseira do grilo. Agora é um cabo de guerra até a morte. As mandíbulas fortes do besouro tigre infligem uma mordida devastadora no abdômen do grilo, seguida por uma mordida letal no pescoço. A vida do grilo escoa enquanto o vitorioso inicia o banquete. Ele tem uma tesoura que corta a presa e vai amassando. E depois tem uma base que vai triturando a comida. Um besouro tigre come do jeito que caça, depressa. 8. Vespas polistes versus formigas verdes. Em 8º lugar, quando um exército de formigas verdes marcha contra um enxame de vespas polistes, é uma batalha digna da telona. Colônias de formigas verdes geralmente se espalham por dezenas de árvores, que podem conter até 150 formigueiros, com 100.000 a meio milhão de formigas no total. Todas arriscam a vida e partes do corpo para proteger a colônia. Todas estas operárias vêm equipadas com armas de guerra. Mandíbulas serrilhadas que cortam e esmagam. Formigas verdes também usam armamento químico. Ácido fórmico, que queima tecido orgânico, é liberado pelo abdômen. Se isso não for suficiente, elas atacam a vítima em grupo, literalmente picando-a até a morte. Elas se tornam um tipo de plasma orgânico incontrolável. Elas podem parar qualquer predador, seja ele terrestre ou aéreo. Embaixo do tronco desta árvore, com seus soldados de elite, vive uma colônia de vespas polistes. Em um combate, elas usam a mobilidade aérea como arma. Elas também possuem artilharia pesada na frente e armas poderosas no abdômen. Diferentemente das abelhas, que só podem picar uma vez, essas vespas picam repetidamente. Mas vespas polistes não dependem apenas da sua força. Elas têm coordenação tática estudada à perfeição. As vespas são muito inteligentes, são capazes de aprendizados complexos e têm uma visão excelente. Como as formigas verdes, vespas polistes adultas caçam e matam só para alimentar suas larvas. A sobrevivência delas depende disso. Vespas alimentam as larvas com lagartas capturadas. Em troca, as larvas produzem saliva rica em nutrientes
que alimenta os adultos. A vida continua no vespeiro e no formigueiro. É viver e deixar viver. A natureza é instável. Um vendaval inoportuno pode jogar uma civilização contra a outra sem aviso. Agora é guerra. Continuamos com as 10 mais, quando um galho de árvore, abrigo de uma colônia de formigas verdes, é jogado contra um vespeiro. A guerra é declarada. Formigas verdes atacam com mandíbulas serrilhadas, ferrão e ácido fórmico. Vespas polistes desferem múltiplas picadas com mobilidade aérea. Que colônia irá sobreviver a esta guerra? Vespas mobilizam suas tropas aéreas. Gangues de formigas atacam vespas individuais. Sem o trabalho em equipe superior das formigas, as vespas estão em desvantagem. Mas no mano a mano, a vespa é maior e vence a formiga. Mas na tática de batalha das formigas, a união faz a força. Vespas são levadas ao chão, recebem spray de ácido fórmico e são ferozmente picadas. Mas agora as vespas revidam. Montando um ataque aéreo orquestrado, elas invadem o quartel-general das formigas e começam a levar seus ovos. Sob ataque, as formigas correm para salvar seus filhotes. É uma carnificina. A mobilidade aérea superior das vespas e o ataque inesperado no formigueiro pesam na balança. Elas superam suas adversárias. Derrotadas, as formigas verdes começam a se retirar para começar vida nova em outra parte da floresta. Sete. Caranguejo de água doce versus sanguessuga tigre. Em sétimo lugar, quando um caranguejo de água doce e uma sanguessuga tigre se enfrentam, não há opções gentis. Os adversários desse embate compartilham o mesmo lago. O caranguejo de água doce é um necrófago convicto, se alimentando de animais mortos ou qualquer um fraco para lutar. Como um cavaleiro com armadura de defesa, o corpo e as patas do caranguejo estão a salvo de todos, menos dos ataques mais extremos. Mas a principal arma do caranguejo são suas garras. Com essas garras, eles conseguem fazer tudo. Podem segurar a presa ou possíveis predadores e cortá-los. Mas patrulhando o lago de água doce, há uma adversária terrível. A sanguessuga tigre. Ela não se alimenta dos mortos. Ela suga a vida dos vivos. A ventosa posterior se prende na vítima de forma quase inseparável. Na cabeça, a ventosa anterior faz o estrago. É a boca com presas afiadas. Depois que morde a presa, ela segura com uma combinação de sucção e muco, além de injetar uma enzima anticoagulante para evitar que a ferida feche e reduza a alimentação. Mas o que acontece quando ela fica cara a cara com o caranguejo? A sanguessuga tigre ataca com ventosas potentes e mandíbulas afiadas.
O caranguejo de água doce depende de sua carapaça dura e garras fortes e afiadas. Quem vai virar a refeição do outro? Hora da refeição no lago. E qualquer criatura é válida. O caranguejo recua. Mas a sanguessuga volta. Ela procura o tendão de Aquiles do caranguejo. E finalmente encontra acesso para o tecido mole. Com a mandíbula visível, a sanguessuga começa a secar o caranguejo por dentro. Péssima notícia. O caranguejo consegue se defender bem pela frente. Mas por trás, ele não consegue alcançar com as garras, nem com as patas. A sanguessuga suga a vida do caranguejo. Quando a sanguessuga ultrapassa a carapaça do caranguejo, ele começa a perder seus fluidos. Sem os fluidos corporais, o caranguejo dá seu último suspiro e é despachado para seu túmulo aquático. Seis. Formiga de estalo versus formiga-leão. Em sexto lugar, quando uma formiga de estalo se encontra com a voraz formiga-leão, a terra se abre. A formiga-leão adora a areia. Melhor ainda, ela adora mover a areia. É a rainha da movimentação de terra. Com menos de 1 centímetro de comprimento, ela pode transformar a paisagem da noite para o dia. Se enterrando para trás, a formiga-leão cria um fosso, retirando areia de um buraco central. Na realidade, elas gradualmente criam uma cova em forma de cone. Vítimas simplesmente caem nela e não saem mais. Perto da armadilha de areia da formiga-leão, outra predadora está caçando. Uma formiga de estalo. Sua mandíbula acionada por mola fica aberta a 180 graus, como uma besta. Ao fazer contato, ela fecha de repente. Essas mandíbulas são as mais rápidas do mundo natural. São literalmente a parte física mais rápida de qualquer animal. Elas fecham a 230 km por hora. E tem mais. Um ferrão com veneno no seu abdômen. Formigas de estalo usam o ferrão ou as mandíbulas primeiro, dependendo do tipo de presa que querem capturar. Mas ter as mandíbulas mais fortes do mundo garante a sobrevivência? E uma armadilha na areia garante a caça? Acho que a formiga-leão vence a de estalo. Formigas de estalo atacam com ferrões e mandíbulas acionadas por molas. A formiga-leão pega na armadilha e morde com mandíbulas em forma de foice. Quem vai se alimentar hoje? Há armadilhas mortais em toda parte. Covas da formiga-leão, parte sumidouro e parte areia movediça. Elas enterram bichos vivos. Quando a formiga chega na borda da cova, é tão íngreme que ela perde o equilíbrio na beira. Quando a formiga tenta escapar, a formiga-leão joga a areia de baixo. Embaixo da areia, a formiga-leão já segurou e puxa a vítima para baixo.
Estas mandíbulas enormes são inúteis. E lá de baixo, a formiga-leão já começou a sugar as entranhas da vítima. A formiga de estalo desaparece sem deixar rastros. Cinco. Aranha cara de ogro versus percevejo. Em quinto lugar, quando uma aranha cara de ogro enfrenta um percevejo assassino, são as habilidades de um ninja versus a dissimulação de outro. Na mitologia, o ogro é um monstro aterrorizante, cruel, brutal e medonho. Mas no mundo dos bichos, este monstro não é mito. Aranhas cara de ogro são praticamente perfeitas. Seus olhos médios posteriores são gigantes, realmente enormes. A maioria das aranhas tem 8 olhos, mas visão precária. Esta aranha tem visão com precisão militar, que transforma noite em dia. A visão noturna delas é muito melhor que a de gatos e melhor que a de corujas. E uma coisa que essas aranhas fazem com exclusividade no mundo animal é construir uma teia muito especial. Uma rede expansível que pega os desavisados em um piscar de olhos. Ela joga sobre a presa, como um gladiador lançando uma rede mortal. A rede ultrafina é feita com a habilidade de uma tecelã experiente. Elas fazem a teia nas patas traseiras. E podemos ver as aranhas penteando, pois elas têm pentes na quarta pata. E podemos vê-las penteando a seda muito depressa. Muitas vezes vejo como o cabelo penteado para trás. A seda fica bem parecida com isso. Segurando a rede bem tecida nas 4 patas dianteiras, a aranha cara de ogro observa silenciosamente qualquer coisa que passe voando ou por baixo. Tão silencioso e perigoso quanto é o percevejo assassino. Observar esse percevejo se deslocar é como assistir a um mestre de Kung Fu Shaolin caminhar sobre papel de arroz. Gentil, silencioso, cuidadoso, sem deixar marcas ou fazer o menor barulho. Por isso é chamado de percevejo assassino. Sua opção de arma, em parte, é uma boca longa de sucção e parte uma seringa para injetar veneno. O percevejo perfura a presa usando sua estrutura longa como um bico chamada rostro. Mas no rostro há microestruturas adicionais chamadas estiletes, com as quais ele abre pequenos cortes dentro da vítima, para facilitar o fluxo do veneno. Na batalha de número 5, uma teia mortal e uma lança venenosa logo se tornarão opções de arma em uma floresta tão escura e sinistra como uma cova. A seguir, seda traiçoeira versus uma lança perfurante. Depois, a luta número 4, morte no deserto. E depois, gigantes da floresta tropical ficam cara a cara.
Em quinto lugar na contagem regressiva dos 10 mais, 2 gladiadores do mundo dos bichos estão na arena da floresta. O percevejo assassino está armado com lança que perfura a carne e saliva venenosa. A aranha cara de ogro lança uma teia mortal e injeta veneno. Quem vai sobreviver para ver o sol? Os 2 inimigos mortíferos se encontram na escuridão. O percevejo precisa passar da teia para atacar. Ele puxa a teia. Mas uma pata fica presa. Em um movimento rápido, a aranha lança a teia para baixo e pesca a vítima em uma rede traiçoeira de seda. Ela agora vai pegar e enrolar o percevejo com cada vez mais e mais seda para que ele não tenha chance de usar sua arma em forma de lança. A aranha cara de ogro enrola depressa enquanto mantém distância. O percevejo estica as pernas para se soltar do manto da morte. É tarde demais. Com sua vítima presa na seda, a aranha se aproxima para matar. O suposto assassino recebe uma dose de veneno paralisante. A morte está a poucos segundos dele. Mas a aranha ignora as formalidades. Ela já está se alimentando dos fluidos corporais do derrotado. Centopeia do deserto versus aranha de alçapão. Em quarto lugar, quando uma centopeia do deserto colidir com uma aranha de alçapão, haverá derramamento de sangue. Na maior parte do tempo, esta aranha de alçapão fica escondida. Mas a chuva a faz sair para matar a sede. É raro ela sair. E às vezes ela não se sente muito à vontade. Esta aranha é reclusa, já que esta espécie do deserto é especialista em emboscada. Com 2 ferrões gigantes que perfuram os exoesqueletos mais duros. Aranhas de alçapão têm ferrões paralelos bem grandes que atacam para baixo. Ela ergue a parte frontal do corpo e ataca. Qualquer inseto de passagem é um alvo legítimo. Presa em um torno de 8 patas, esta barata não tem a menor chance. Seu corpo é aberto e ela vira refeição. Esta aranha é uma assassina terrível. Mas hoje a chuva atraiu outra destruidora. A centopeia do deserto. Não há nada pior do que uma centopeia do deserto. Ela é agressiva, rápida, grande, má. Vagueia pelo deserto como uma assassina em série, procurando mais vítimas para adicionar à lista. Cada pata termina com uma ponta afiada que segura o inimigo em um abraço mortal. Na frente, 2 presas enormes que rasgam a carne e injetam veneno simultaneamente. Sua grande arma é um veneno extremamente potente, que ela injeta com essas patas modificadas exclusivas, que são garras dedicadas a injetar veneno. Esta assassina do deserto tem sentidos incríveis.
Duas antenas enormes captam rastros de odores químicos. Elas têm uma habilidade extraordinária de seguir um cheiro sem piedade e com persistência. Quando encontram, elas atacam. Com o início da batalha número 4, a chuva traz a vida de volta para este trecho do deserto. E também traz morte. À medida que criaturas emergem de suas tocas para beber e caçar. A aranha de alçapão do deserto perfura vítimas com seus ferrões gigantes. A centopeia ataca com pés perfurantes e presas venenosas esmagadoras. Quem vai sair vitoriosa? Hora da verdade. Para esta aranha de alçapão, uma saída rápida para beber água acionou um detonador químico, levando a um grande impacto. Como um míssil guiado pelo calor, a centopeia mira o alvo. Se a centopeia precisar desenterrar uma presa, ela usa as garras venenosas como picareta para desencavar sua vítima. A centopeia mergulha de cabeça no buraco. Garras venenosas se cravam no corpo da aranha. A centopeia puxa a vítima para fora. Assim, ela não pode escapar. O veneno forte cobra seu preço. Usando as garras como facas para a carne, a centopeia do deserto nunca come devagar. Três. Bicho-pau espinhoso versus louva-a-Deus gigante. Em terceiro lugar, um louva-a-Deus gigante enfrenta um bicho-pau espinhoso em uma batalha de monstros. É um dos moradores mais bizarros da floresta tropical. A armadura pesada e espinhos afiados deste imenso bicho-pau são para defesa. Um escudo quase impenetrável. E se um predador tentar uma mordida, vai ficar com a boca cheia de espinhos. Mas na floresta tropical há uma criatura que não desiste facilmente. É uma história evolucionária de sucesso, o louva-a-Deus gigante. É como um dinossauro do mundo dos bichos, com uma postura forte e braços letais. Espinhos e ganchos de movimento rápido garantem que ele não perca nada. O ataque pode ocorrer entre 30 e 50 milésimos de segundo, ou seja, 1/20 de um piscar de olhos. Os louva-a-Deus empenham um mimetismo agressivo que serve de camuflagem para que as presas não consigam vê-los. Se misturando à vegetação, e neste caso o louva-a-Deus gigante é verde e se mistura bem, ninguém o vê até ser tarde demais. Mas a velocidade vai vencer os espinhos? O bicho-pau espinhoso se defende com armadura pesada e espinhos afiados. O louva-a-Deus ataca com patas espinhosas e mandíbulas perigosas. Qual destes guerreiros vai cair? O louva-a-Deus gigante já avaliou as opções. É só uma questão de escolher o momento de atacar. Mas com fé em sua armadura pesada, o bicho-pau arrisca avançar.
As mandíbulas fortes do louva-a-Deus começam a cortar sua vítima. O bicho-pau luta para fugir. Em uma luta, o bicho-pau tende a se garantir na armadura e ganhar tempo para fugir. Mas ele está preso. Quanto mais o louva-a-Deus come, menos a vítima consegue lutar. É uma corrida pelo primeiro prato. A boca do louva-a-Deus trabalha rápido, cortando. Mandíbulas fatiam e picam, enquanto as antenas empurram para dentro. Um gigante entre os 10 mais do mundo dos bichos se torna lixo da floresta. 2. Papamoscas verde versus papamoscas de presas longas. Em segundo lugar, quando duas aranhas papamoscas se enfrentam, qual das duas vai papar a outra? Na batalha dos assassinos saltadores, a aranha papamosca de presas longas está armada até os dentes. Elas têm quelíceras incrivelmente longas e grossas, com ferrões grandes que são quase a metade do comprimento do corpo. Além disso, ninguém passa despercebido por uma assassina com olhos para todos os lados. Essas aranhas têm vários olhos espalhados pela carapaça. Então elas têm efetivamente uma visão de 360 graus. A de presas longas não está sozinha. A papamosca verde tem as mesmas habilidades e espertezas. Aos olhos de alguns, ela também é a supermodelo do mundo das aranhas. A papamosca verde é realmente linda e grande. O corpo é compacto e as patas curtas. Físico perfeito para uma aranha que salta em cima das presas. Elas podem se lançar a distância incrível de 20 vezes o comprimento do próprio corpo. É espantoso. O segundo lugar entre nossas 10 maiores batalhas começa com duas espécies de aranhas papamoscas se encarando. Quem sabe qual das duas vai vencer? A de presas longas tem ferrões maiores e veneno de ação rápida. A verde é maior e mais forte. Qual delas vai finalizar a outra? A verde, que é maior, dá o primeiro passo. É um impasse mexicano. Quem vai piscar primeiro? A de presas longas age com cautela, mas a verde não desiste. Ela segue a oponente e desfere um golpe direto. As presas podem ser pequenas, mas estão cheias de veneno mortífero. Ambas têm veneno de ação muito rápida. As patas da de presas longas já começaram a se curvar. Sinal seguro de que perderam a validade. A supermodelo é mais que um rosto bonito. A aparência pode matar. 1. Escorpião arbóreo versus colônia de formigas verdes. Em primeiro lugar, um escorpião arbóreo invade o reino de formigas verdes. Um aviso para exércitos defenderem o império. Esta planta está prestes a se tornar território de formigas verdes. Seu império é construído por uma sociedade incrível que pensa como um todo.
As colônias são interessantes, onde centenas de indivíduos se comportam como um único organismo. Há operárias, porteiras, guardas e embaixo deste aglomerado de súditos, uma rainha. Em uma colônia de formigas, a rainha é de longe a coisa mais valiosa. Ela fica lá, entra dia, sai dia, liberando centenas de ovos. Toda formiga verde é uma engenheira nata com equipamento compatível. Na frente, suas mandíbulas são como uma prensa hidráulica equipada com dentes afiados. Na escala humana, elas poderiam erguer um caminhão de 7 toneladas. Imagina se nós conseguíssemos erguer algo centenas de vezes o nosso peso, usando apenas a boca. Mas algumas criaturas podem ser quentes demais para segurar. Como este assassino, descendente dos primeiros bichos a andar na Terra, 300 milhões de anos atrás. O escorpião arbóreo. Ele captura suas presas, picando-as com seu veneno, segurando com as pinças e depois as destroça e devora. Mas como ele vai agir em uma disputa territorial? O escorpião arbóreo ataca com um ferrão venenoso e pinças perigosas. As formigas verdes lutam com mandíbulas afiadas e armamento químico. Esta guerra será vencida por um ou por muitas. As formigas verdes são extremamente territoriais. Protegem a sua rainha a todo e qualquer custo. O escorpião arbóreo não tem respeito por tal rainha. Ele foi visto por uma patrulheira solitária. É Davi contra Golias. Mas ninguém avisou a formiga verde. Por mais fútil que seja o ataque, ela está programada para atacar seu inimigo. A patrulheira é facilmente derrotada, mas ela enviou um sinal químico de perigo. É como soar uma sirene de ataque aéreo dentro da colônia. A estratégia de defesa das formigas verdes é feita em torno de trabalho em equipe, enviando mensagens químicas que trazem muitas formigas. O número de formigas aumenta rapidamente. Todas se prendem. Sentindo uma vantagem, as formigas exibem sua arma de destruição em massa. Uma nuvem de ácido fórmico. Mais soldados chegam para substituir as mortas e feridas. O ataque furioso supera as últimas defesas do escorpião. As formigas seguram diferentes partes do corpo do escorpião e assim ele não pode picar. Tem um limite de quantas ele consegue segurar com as pinças. O escorpião está imobilizado, impotente. E as formigas começam a desmembrar a vítima e a levar o maior troféu de guerra: o ferrão do escorpião. Sua luta acabou. Muitas formigas fizeram o último sacrifício. É assim que colônias funcionam. Um indivíduo morre, mas um império é defendido. Vida longa à rainha. As principais batalhas do mundo dos bichos nunca têm um fim previsível. Tamanho importa, mas não substitui mobilidade. A armadura pesada nem sempre é vantagem para vencer. Simples poder de fogo não garante o sucesso. Quando se enfrenta os piores monstros,
A maior surpresa de todas é sair vivo para contar a história. Versão brasileira. DPN Santos.